Fala, meus queridos, tudo certo? Cara, hoje eu tava lembrando aqui de uma situação que eu vivi na minha vida, que tem um tempo atrás que eu tava tentando fazer uma venda de um projeto para um cara, assim, e ao mesmo tempo, esse projeto, assim, para mim ele era relevante e eu não tinha todo o conhecimento necessário para conseguir abordar a pessoa que eu tava tentando vender. Só que eu tinha um amigo, e esse amigo, ele sabia das coisas que eu precisava. Então o que eu fazia? Eu ia na reunião com esse cara, falava ali sobre as coisas, entendia ali o problema dele, falava, não entendi, beleza, não, pô, interessante e tal. Aí eu saía da reunião, ia conversar com esse meu amigo que tinha um conhecimento, e eu falava com ele, falava, cara, olha só, tá tendo esse desafio. Aí ele me explicava, não, Nathan, nesse desafio tem que fazer dessa forma, nesse outro desafio é assim que se faz, papapá. E ele vai lá e explicava tudo certinho assim pra mim, aí depois eu voltava na reunião e falava, não, cara, olha só, eu tava pensando em relação a isso, e eu vejo que a melhor forma pra se fazer é assim, dessa forma. Cara, eu sempre ficava nesse ping-pong. Ele trazia o problema, não, tem que pensar nisso. Eu ia no outro, entendi, é assim que se faz. E eu ficava passando de um pro outro sem informação. No final das contas, consegui fechar o projeto. Mas eu acho muito curioso, porque eu até brinco com ele direto. Esse meu amigo chama Christian Mendes. Eu chego e falo assim pra ele, cara, eu copiei o seu pitch e com base nisso eu consegui fechar um cliente e tal. E, enfim, ele não tem problema com isso. Ele falou assim, pô, cara, que bom que eu ajudei. Mas uma coisa que é muito interessante em relação a isso é que eu percebo que a gente precisa entender aquilo que a gente sabe fazer e aquilo que a gente não sabe. E, ao mesmo tempo, aquilo que nós não sabemos fazer, se a gente tiver alguém que sabe, é como se nós já soubéssemos. Consegue entender? Assim, a gente não tem aquele conhecimento, mas pelo fato de você ter acesso ao conhecimento necessário de forma muito rápida, isso aí você já consegue agir como se você já soubesse. Claro que tem que tomar cuidado, tem que ter uma responsabilidade em relação a isso, né? Tipo, enfim, tem vários casos assim, escroto, tipo assim, não vai fazer uma cirurgia de coração. Enfim, coisas assim, nada que envolve risco, nem nada nesse sentido. Mas teve um tempo atrás que eu tava pensando sobre isso e eu me dei conta de uma frase, até tuitei lá na época, que era assim, ó, o bem orientado, ele se passa por sábio, por mais que o conhecimento matriz não tenha vindo dele. Então, ou seja, uma pessoa bem orientada, ela se passa por sábia, quando na verdade, o conhecimento, a tomada de decisão não está centrada nele. E eu tenho várias experiências em relação a isso, de tomar posturas que na verdade não foi o meu raciocínio lógico que levou a isso, não foi eu indo para uma caverna, indo, tipo, sei lá, para um lugar específico sozinho, não, eu busquei na minha mente. A verdade é que se eu tenho algum mérito em relação a algumas tomadas de decisão, é de ter ido na pessoa certa. E para alguns pode chegar e falar assim, isso aí não é relevante, você não sabia assim de fato. Mas hoje, quando eu paro para pensar, eu vejo que isso é um mérito muito grande. Um mérito que é o quê? De você saber onde buscar o conhecimento que você precisa alcançar. Se você, você não tem aquele conhecimento, mas você sabe onde você consegue ele, você sabe onde está a palavra de orientação para aquilo que você precisa fazer, cara, você tem tudo necessário para fazer o que precisa ser feito. E pensando nisso, eu lembro de um versículo que está lá em Provérbios 11, no verso 14, que fala assim, ó, não havendo sábia direção, toda nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Tem uma tradução que traz assim, que na multidão de conselheiros há a sabedoria. E quando eu paro para pensar em relação a isso, eu percebo que o fator determinante aqui é você discernir quem são os conselheiros dentro daquilo que precisa ser feito. Porque o texto aqui ele não fala que na multidão de opiniões há a sabedoria, é na multidão de conselheiros. E você discernir o que é uma opinião e o que é um conselho é algo que, cara, isso aí faz total diferença. E um problema muito grande quando uma pessoa, ela confunde uma opinião com um conselho. Você vai ali, chega ali uma pessoa e uma pessoa expressa uma opinião e você toma aquilo ali como um conselho. E cara, conselho é conselho, opinião é opinião. A gente tem que saber discernir essas duas coisas, porque senão a gente vai sofrer com coisas que a gente não precisa sofrer. A gente tem que saber discernir as palavras que as pessoas nos dizem, daquilo que, cara, isso aqui é uma opinião e isso aqui é um conselho. E qual que é o fator, acredito ser determinante em relação a uma opinião e em relação a um conselho? O conselho, ele normalmente, ele vem com uma bagagem, ele vem com uma estrutura por trás. Um conselheiro é normalmente alguém que já vivenciou aquilo pelo qual você está passando uma dificuldade. Então ele não dá simplesmente uma opinião, eu acho que pode ser isso. Ele vai falar daquilo que ele viveu, daquilo que ele experimentou, com base naquilo que ele faria. Ele faria e ele tem de alguma forma sucesso dentro daquilo. E eu percebo que existe esse risco
muito grande em relação a gente confundir a opinião com o conselho. Tenho outras situações na qual, indo pela opinião de amigos, indo na pilha, no comentário de algumas pessoas, eu acabei me dando muito mal, até levando prejuízo financeiro em relação a isso. Mas, tipo assim, porque na verdade eu estava seguindo uma opinião, algo que a pessoa ela não tem uma vivência prática real daquilo. Na verdade, muitas vezes ela consegue sustentar até aquela opinião que ela consegue ter, porque ela tem outras bases que muitas vezes a gente não tem. E um conselho, ele acaba se adequando à sua realidade, de forma que, cara, na sua situação é assim, assim, assim que deve acontecer. Não sei se ficou claro dessa forma. Então, o que eu percebo é isso.